Bom dia. Bom, domingo de manhã tem uma música de uma banda que, se os irmãos não conhecem, por favor conheçam, ela é muito legal. O nome da banda é Crombie. Não é aquele carro antigo. Nossa, ótimo, né? Essa foi ótima, foi ótima. Mas é sério, é muito boa. Aí tem um trecho da música que fala assim: quando é de manhã, o dia é mais bonito, né? E aí, quando a gente vem para esse domingo de manhã, domingo da ressurreição de Cristo, o dia ele tem uma corzinha mais especial. A gente lembra de tudo que Cristo fez na cruz por cada um de nós, sem merecermos. Jesus ressuscitando é a palavra final de Deus. Olha, eu amo vocês demais. O relacionamento ele está restabelecido. A gente voltou para onde vocês não deveriam ter saído. Está tudo certo agora. Cristo é o novo recomeço. E a gente tem conversado, né, nessa semana, relembrando o ministério de Cristo, toda a obra que Ele fez de redenção, de salvação. E hoje o texto está lá em Marcos capítulo 16. A gente vai acompanhar, a gente vai conversar hoje pela manhã até o versículo 18, mas nós vamos fazer a leitura só do versículo 1 até o versículo 8. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Vamos orar. Senhor, ilumina nossas mentes, nossos corações para a Tua palavra exposta aqui essa manhã. Que a mesma esperança que os discípulos tiveram renovadas em Ti com a Sua ressurreição seja a esperança renovada dos nossos corações. Que nós olhemos para Ti como o único autor da nossa fé, o Deus das nossas vidas, a nossa esperança de fato. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Quando eu estava estudando sobre esse texto, assim, uma tendência, pelo menos minha, confesso aqui a minha tendência, é de a gente olhar o texto e tentar assim: vamos encontrar coisas novas, vamos olhar o texto, vamos ver o que ninguém nunca pregou. Vê? Que complicado, né? O relato da ressurreição, assim, ele não é só conhecido de todos nós, na verdade ele é a base da nossa fé. Acreditar na ressurreição de Cristo é o princípio mais básico daqueles que se dizem cristãos. Só que o interessante é que quando a gente compara aos outros evangelhos, os outros registros a respeito da ressurreição de Cristo, o de Marcos ele é muito interessante, assim, porque no versículo 8 termina falando assim que as mulheres saíram de lá tremendo de medo e não contaram para ninguém. Eu estava escutando um pastor, o reverendo Augusto Nicodemos, comentando a respeito desse texto, e uma coisa interessante a respeito do cristianismo é que se a gente fosse acreditar no que o mundo diz, de que o cristianismo ele é uma religião inventada, de que é um relato inventado por pessoas que queriam continuar os ensinamentos de Cristo, mas que Cristo morreu e tal, assim, seria aconselhado a pessoa que registrou
esses últimos momentos, ter registrado de qualquer outra forma, menos a forma como foi registrado. Porque imagine você querendo criar uma religião. Então você está pensando em todas as formas de convencimento das pessoas. E aí você registra de que os discípulos, os mais próximos de Jesus, não acreditaram na ressurreição. De cara eles duvidaram. Então assim, eu acho que para um relato, para a gente convencer bem as pessoas, eu acho que não seria das melhores alternativas registrar isso. Mas na verdade é que o compromisso de Deus é com a verdade, não é com as nossas impressões. É interessante ver que a Bíblia é um livro verdadeiro. Não está preocupado em sanar as nossas dúvidas e responder assim os questionamentos que a gente tem a respeito de materialismo da fé. A gente olhar assim, não, mas eu tenho que ter uma prova e tal. Mas o interessante é que quando eu olhei para esse texto, a gente vê de cara o milagre da ressurreição de Cristo. Não existe, eu acho que milagre maior, alguém voltar à vida. Mas eu consigo destacar, acho que 3 outros milagres aqui nessa narrativa, que eles são um pouquinho mais esquecidos da gente, esquecidos por nós, e que Jesus, ao ressuscitar, ele não só faz esses milagres na vida dos discípulos, mas na vida de cada um dos seus discípulos ao longo da história, aqueles que são chamados por ele, que creem na palavra revelada. E aí vamos olhar então a narrativa, vamos olhar toda a história. Aquelas mulheres, elas, depois de terem visto Jesus, o Messias, o Salvador da vida delas, ter sido morto numa cruz, tudo acontece muito rápido e essas coisas ninguém planeja. Quando a gente tem um ente querido que está em estado terminal, ou a gente conhece alguém que está nos seus últimos momentos, a gente ainda consegue, às vezes, apelar um pouquinho para o lado racional e pensar assim, tá, mas e agora os preparativos? O que a gente vai precisar depois, quando essa pessoa for embora? Mas não tem como exigir isso daquelas mulheres e dos discípulos de Jesus. O Senhor da vida deles estava sendo pregado numa cruz e estava morrendo. Então, desesperança, com toda certeza, era um sentimento presente no coração daqueles discípulos. Imagine todo o cenário que a gente já viu na sexta-feira. O céu escurece, tudo perde cor, e aí Jesus dá um último suspiro, um último grito, e entrega a sua vida na cruz, e logo depois o corpo dele é tirado da cruz. Algumas pessoas se mobilizam para sepultá-lo. Então, em pouco tempo, tudo que aqueles discípulos viveram, todas aquelas experiências agora já não faziam tanto sentido. Uma coisa era ter visto o mestre ressuscitar Lázaro, uma coisa é o mestre se ressuscitar. Desesperança era um sentimento, sim, muito presente aqui. E aí a gente vê, não necessariamente no relato de Marcos, a gente vê de fato os discípulos não acreditando no relato da ressurreição. E não é por menos. Imagine você ter visto Jesus ser sepultado. Não tem como. Eu não consigo exigir isso dos discípulos, porque eu não sei qual seria a minha reação. Na verdade, eu acho que seria bem próximo deles. Eles andaram próximos demais de Cristo. E ainda assim, quando eles olharam Cristo pregado numa cruz, depois do seu corpo sem vida ter sido descido, acho que desesperança é a palavra. Agora, o interessante é que em outros relatos,
dos evangelhos, a gente vê, por exemplo, Tomé, em que Jesus aparece para os discípulos e tal, só que para Tomé não apareceu, né? E aí eles falam para ele, e aí Tomé fala assim: eu só acredito se eu tocar, eu só acredito se eu ver o lado de Jesus, alguma prova, se eu olhar para ele, aí eu vou acreditar. E às vezes a gente olha assim Tomé como assim, nossa, homenzinho sem fé, né? Mas pensem, aqueles discípulos estavam totalmente sem esperança. O mestre da vida deles havia morrido. Acho que eu seria um Tomé. Eu acho que eu seria um deles que pedia assim: não, tá, eu tenho que tocar, eu tenho que enxergar com os meus próprios olhos, eu tenho que ver isso. Não dá para acreditar assim. Mas ainda assim, quando nós olhamos para esse relato que Marcos conta, a gente percebe que, apesar da desesperança, a gente vê outros sentimentos, assim. O mais óbvio, tristeza. Acho que esse aqui a gente nem precisa conversar muito, né? Não só por Jesus ser mestre, mas Jesus se fez amigo de cada um deles. O caminhar lado a lado com aqueles homens que eram rejeitados, aquelas mulheres que eram rejeitadas no seu tempo. Eles perderam um mestre, eles perderam um amigo também. Perdendo o mestre, perdendo o amigo, eu acho que um outro sentimento que a gente pode ver, talvez não um sentimento, mas uma coisa que de fato aconteceu: a fé deles esmoreceu, a fé deles se abalou. O mestre havia morrido, o amigo deles havia deixado. Aquilo que eles viram Jesus contando ao longo do tempo já perdeu um pouquinho o sentido. Não é complicado da gente entender, e eu acho que não é complicado da gente se colocar no lugar deles. Agora, o interessante, como eu falei, alguns milagres foram feitos naquela manhã, naquele dia de domingo, quando Jesus ressuscita. Eu acho que o primeiro milagre é o milagre da restauração da esperança. Quando a gente vem aqui ao domingo e a gente cultua, a gente já tem assim um spoiler. A gente já tem uma expressão que a galera acho que consiga entender. Assim, a gente já sabe o que vai acontecer. A gente já sabe o que aconteceu, na verdade, porque a gente já sabe que Jesus ressuscitou. Então a gente já sabe que Ele deu poder à sua igreja, Ele está sentado no trono, Ele governa as nações, Ele governa as nossas vidas, Ele é o Senhor de tudo. Agora, naquele tempo, a ressurreição de Cristo foi o que inaugurou isso tudo. Foi Jesus ressuscitando que trouxe esse sentimento de esperança, essa certeza no coração daqueles discípulos e daquelas mulheres, daquelas pessoas que estavam seguindo. Quando eu falo que Jesus ele restaurou a esperança, isso pode ser uma coisa meio óbvia. Assim, sim, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, obviamente, então as coisas voltam a ser como eram. Mas acompanhem comigo aqui. No versículo 2, no primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Aquelas mulheres, elas estavam indo com o intuito de ungir o corpo de Cristo. O intuito delas é de prestar uma homenagem para Jesus. Talvez algo comparado no nosso tempo, entregar as flores numa lápide. Quando a gente visita o túmulo e entrega flores em homenagem aos mortos, essa era uma expressão de carinho, ungir o corpo de Cristo.
É diferente do embalsamar que a gente tinha em algumas civilizações antigas daquele tempo. Não era pensando em conservar o corpo de Jesus para uma vida após a morte, como as religiões acreditavam naquele tempo. Era uma demonstração de carinho. E aí, aquelas mulheres, elas vão pensando ao longo do trajeto: poxa, estamos indo lá, a gente vai ungir o corpo de Cristo, o corpo de Jesus. Vocês viram aquela pedra, né, enorme? Quem será que vai tirar para a gente? A gente aqui, somos todas mulheres, força a gente não vai ter. Quem é que pode remover a pedra da gente? Elas tinham se esquecido da palavra de Jesus de que Ele iria ressuscitar. Elas estavam pensando no problema evidente que estava na vista delas. Jesus havia morrido e a pedra era muito grande. Nem a nossa homenagem a gente vai conseguir prestar da forma que a gente quer. Vai ser difícil até a gente ungir o corpo de Jesus. E aí elas olham e a pedra está rolada. Obviamente, com certeza, se eu fosse uma delas ali, eu também ficaria assustado. Isso era uma prática comum das mulheres, visitarem os corpos e cuidarem dos corpos. Não necessariamente só delas, mas era comum que elas fizessem isso. O problema é que Jesus não era um qualquer, né? Imagine elas chegando lá, e aí acontece alguma coisa com o corpo, a culpa com certeza iria cair nelas. Bem que eu acho que o império não iria se importar tanto, mas elas estavam com medo. Elas não estavam esperando aquela cena, elas estavam esperando uma pedra selando o túmulo. E quando elas chegam, elas veem essa pedra rolada e ali tem um anjo. E aquele anjo fala assim: olha, calma, não tenham medo. Vocês vieram procurar o Jesus Nazareno, vocês vieram procurar aquele que estava morto, mas eu acho que nem um sinto muito, né? Não era um sinto muito, assim, olha só, enfim, então, ele está vivo. Ele está vivo, ele ressuscitou. Imagine você escutar essas palavras. Imagine isso entrando pelos seus ouvidos e ecoando dentro do seu coração. Você viu Jesus sendo crucificado, e você espera chegar no sepulcro, e o problema que você vai encontrar é como rolar a pedra. Essa era a sua expectativa. Só que tudo se frustra no bom sentido. Sua expectativa foi totalmente frustrada. Agora você enxerga um túmulo vazio e um anjo, um mensageiro de Deus falando: olha, aquele que você achava que estava morto, então está vivo. Isso é restauração de esperança. Tudo volta a fazer sentido. Com certeza aquelas mulheres se lembram assim: peraí, Jesus voltou? O relato conta que elas ficaram atemorizadas e saíram fugidas ali. O anjo pede para falar assim: olha, vão e contem para os discípulos e para contem tudo que aconteceu. Jesus ressuscitou. Só que elas morrendo de medo, não estavam esperando isso. E elas saíram. E elas não contaram, só depois que elas foram contar. E a gente percebe isso não só na continuação do relato de Marcos, mas nos outros evangelhos. Mas imaginem essa mensagem no coração, fermentando dentro delas. A mistura do medo, do temor, amedrontadas por tudo que elas tinham visto. Mas depois elas vão se lembrando: peraí, Jesus disse alguma coisa assim mesmo, que depois de 3 dias ele ia ressuscitar. Jesus falou isso. Isso é verdade. Imagine a esperança brotando de novo no coração delas. E aí eu falo que não é só um milagre daquele tempo, é um milagre dentro do nosso coração ainda hoje. Jesus, ele renova as nossas esperanças. Eu não preciso
trazer à memória de vocês momentos em que vocês se sentiram totalmente desesperançosos. Eu vi um estudo esses dias assim, falando que o nosso cérebro, a gente consegue se lembrar com muito mais facilidade dos momentos onde a gente viveu uma tristeza intensa, os detalhes, do que os momentos de alegria, né? Então assim, eu tenho certeza de que quando eu falo em desesperança para vocês, vocês se lembram de algum momento, de alguma etapa da vida de vocês, de alguma situação que vocês experimentaram. Mas o que Jesus faz quando Ele ressuscita, é que Ele prova assim, o medo máximo que nós podemos ter na nossa vida, da nossa morte. Assim, a última instância dos perigos da nossa existência, Jesus venceu naquela cruz. E aí a gente se une às palavras de Paulo, que fala que se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é uma pergunta totalmente retórica. Assim, gente, se Deus está com a gente, quem é que pode ir contra? A esperança em Cristo, ela é restaurada. Mas como eu falei, foram 3 milagres. E aí, novamente, a gente vai continuar no óbvio. Mas se a nossa desesperança ela é transformada em esperança de novo em Cristo, a nossa alegria também é restaurada. Quando o anjo fala para as mulheres assim, vocês estão procurando Jesus o Nazareno, que foi crucificado, Ele ressuscitou, não está aqui, vejam o lugar onde o haviam posto, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, Ele está indo adiante de vocês para Galileia, lá vocês o verão, como Ele lhes disse. O sentimento delas era de desesperança e de tristeza. Sim, esperança restaurada, alegria imediata. A gente vê aqui no relato de que elas ficaram com medo, mas a alegria que Cristo restaura no coração delas é maior que o medo, é maior que o medo de toda aquela cena, porque depois de um tempo elas vão e proclamam, né? E vão falando para os discípulos e tal. Quando a gente perde algo muito valioso, quando a gente perde alguém muito querido, é mais do que natural a gente se entristecer. Aqui nessa ocasião, aqueles discípulos, eles perderam quase que o sentido da vida deles. Quase não. Quando Jesus morreu, sim, tudo tinha acabado, mas as palavras de que Jesus ressuscitou, imaginem vocês escutando isso. Imaginem vocês esperando encontrar um corpo num túmulo e a cova está vazia. Tudo que vocês acreditavam ao longo da vida com Jesus, perdido o sentido quando Ele havia morrido. Depois de 3 dias, tudo voltou a ter sentido. É interessante que não adianta a gente tentar encontrar alegria em outra coisa. Aquelas mulheres, elas não estavam esperando ficar alegres ao ir ungir o corpo de Cristo. Não era essa a expectativa. Elas queriam prestar uma homenagem. A questão é que às vezes a gente tenta encontrar alegria em outras coisas. Sabe uma máxima que a gente tem ao longo da nossa vida, assim, que isso é muito vivido na adolescência, quando a gente é rejeitado. E aí eu gostava daquela menininha e tal, e eu tinha amores por ela, mas era uma paixão não correspondida. Era unilateral o negócio, não dava certo. E aí a gente sempre escuta algum conselho falando assim, nada como um outro amor para substituir aquele amor perdido. Nada como uma outra experiência que te traga êxtase ou alegria para você substituir aquela experiência de tristeza. Nada como uma outra alegria para superar a outra alegria. A questão aqui é que nada superaria a tristeza de ter perdido o Criador
nada, nenhuma outra alegria, nada do que aqueles discípulos pudessem fazer iria superar a ausência do Cristo na vida deles. E o próprio Deus entra de novo na parada. Ele resolve, ele restaura a alegria daqueles discípulos. Quando ele ressuscita, ele estava falando para aquelas pessoas: olha, eu sei que vocês poderiam viver uma vida tentando encontrar alegria em qualquer outro lugar, mas sou eu que trago razão à existência de vocês, eu sou a alegria de vocês. Isso é uma mensagem para nós hoje. A ressurreição de Cristo é a alegria sendo restaurada no nosso coração, das tristezas que a gente acumulou ao longo da nossa vida, dos traumas e das circunstâncias que traumatizaram o nosso coração. Quando Jesus ressuscita, Ele está restaurando a alegria no nosso coração e falando: eu basto, é a minha existência, é a minha vida em vocês que é suficiente. Agora, se por um lado a esperança foi restaurada, a alegria foi restaurada, em um outro lado, a missão daqueles discípulos foi restaurada. O anjo fala assim, no versículo 7: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Por que essa separação? Por que essa diferença? Se vocês se lembram, Pedro, nos últimos momentos de Cristo, negou a ele 3 vezes. E o interessante é que Marcos, o escritor desse evangelho, deste registro, era um discípulo de Pedro. Deus inspirou Marcos a registrar essas palavras, e isso é uma mensagem. Isso não foi só contundente para o coração de Pedro, para o coração daqueles discípulos, isso ecoa dentro do nosso coração, porque aquele que disse que não iria sair do lado de Jesus de jeito nenhum, e que se Jesus morresse, iria passar por cima do cadáver dele antes, aquele Pedro que negou a Cristo 3 vezes antes do galo cantar, e não só Pedro, os outros discípulos também se afastaram de Cristo, abandonaram Jesus naquele momento. Mas está registrado que o anjo pediu para aquelas mulheres falarem assim: olha, vão até os discípulos e a Pedro, aquele que rejeitou Jesus, 3 vezes negou. Fala para ele que Jesus está indo encontrá-los. Fala para esses discípulos que abandonaram, que o Messias está indo lá encontrar. Jesus está restaurando a missão daqueles discípulos. Quando a gente olha para o relato seguinte, a gente vê alguns relatos de aparecimento de Jesus. Jesus aparece para 2 discípulos separadamente, e aí depois ele se encontra com todos eles e repreende a falta de fé, repreende a incredulidade do coração deles. Mas aí ele fala assim, no versículo 15: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqueles discípulos que abandonaram Jesus ali nos últimos momentos, aquele discípulo Pedro, que negou Jesus 3 vezes, essas pessoas, Jesus insistiu. Jesus falou: vem para cá, vamos conversar. E apesar do que eles tinham feito, ele mais uma vez: olha, vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Jesus não só restaurou a esperança e a alegria deles, mas estava restaurando a missão que eles haviam perdido no coração. Afinal, o Messias estava morto, mas quando Jesus ressuscita, então tudo faz sentido. E na verdade, se houvesse dentro do coração de cada um, de qualquer um daqueles,
o sentimento de rejeição, o sentimento de impotência, o sentimento de indignidade diante de Deus. Jesus estava restaurando os laços. Ele estava falando assim: gente, não importa, eu ressuscitei, a minha palavra se cumpriu, tudo se fez novo novamente, tudo, está tudo restaurado. E é porque eu restaurei a esperança no coração de vocês, é porque a alegria restaurada, é que agora vocês não têm motivo para ficar em casa, vocês não têm motivo para ficar nessa desesperança e nessa tristeza, e não se sintam indignos. Quando nós olhamos para as Escrituras, quem dignifica nós diante do Pai é o próprio Cristo. Não é a nossa capacidade de sermos bons, não é a nossa capacidade de nos fazermos santos, não é a nossa capacidade em cumprirmos as exigências de uma vida moralmente ilibada ou de uma ética cristã. Na verdade, o que nos traz para um relacionamento com Deus é o próprio Deus. O que nos dignifica para a missão é o próprio Cristo. E é na palavra dele que a gente confia. Foi naquele tempo em que os discípulos confiaram na palavra de Cristo. Eles estavam sendo capacitados pelo Messias, aquele que havia ressuscitado, que venceu a morte, o poder máximo da existência humana. Jesus é o Senhor sobre tudo. E Ele não só capacitou aqueles discípulos, Ele capacita a sua igreja hoje. Com a ressurreição de Cristo, é como se a gente recebesse, não é só o gás que faltava, é como se a gente recebesse tudo que a gente precisa para viver uma vida de acordo com a vontade dEle e cumprindo a missão que Ele nos deixou. Se somos chamados povo de Deus, primeiro, porque a gente tem um Deus, e é porque Ele nos fez povo. Jesus reúne aqueles discípulos e fala: gente, vocês não levaram em conta aquilo que eu tinha falado. Apesar de eu ter dado sinais para vocês, eu ter falado para vocês de que eu iria ressuscitar, vocês não acreditam. E quer saber? Vão por todo mundo, preguem o Evangelho a toda criatura. Se a gente pode perceber alguma coisa, que a dignidade da nossa caminhada com Cristo se dá quando a gente encarna a missão que Ele nos deixou. Se a gente quer relembrar com alegria a morte, a ressurreição de Cristo, se a gente quer fazer da Páscoa, desse tempo, algo mais simplesmente um memorial, a gente tem que encarnar a missão de Jesus. Num domingo pela manhã, no ano de 2017, depois de tanto tempo em que Jesus transformou a história da humanidade, esse nosso encontro faz sentido quando a gente está de coração aberto e quando a gente entende que Jesus vive. Jesus vive, Ele restaurou a nossa esperança. Se a gente tem sentido, se há sentido na nossa caminhada, é porque Jesus é Senhor. Isso aqui, esse nosso encontro, ele só faz sentido quando a gente entende isso e arregaça a manga. Quando a gente está disposto a ser reconhecido como igreja, não por causa da nossa placa, pela nossa logo, pelo nosso site, mas a gente está disposto a ser reconhecido como discípulos de Jesus, por qualquer lugar que a gente for. Que as pessoas olhem para nós, e como o Rômulo já falou, né? Elas não vão olhar para Jesus, elas vão olhar para a gente, mas que a gente ecoe um Deus que é real, que é verdadeiro, que as nossas atitudes, que tudo que a gente é mostre que Jesus ressuscitou, que essas palavras que ecoaram
no coração dos discípulos ecoem nos nossos corações. Jesus Nazareno, aqueles que vocês viram ser sepultado, Ele está vivo, Ele vive. Essa é a base da nossa fé. Acreditar que Ele é Senhor é singular, e não faz sentido a gente estar aqui se isso não for uma verdade no coração de cada um. Se Jesus vive, as implicações disso são enormes. Primeiro porque se Ele vive, e se Ele vive em nós, então a gente não deve viver a nossa vida para nós mesmos. Foi isso que Jesus restaurou naqueles discípulos. Gente, vão, preguem o Evangelho, vão por todos os lugares. Aqueles que crerem e forem batizados, ou seja, aqueles que crerem e se entenderem como parte do corpo, aqueles que crerem e firmarem um sinal de compromisso com o povo que eu firmei, serão salvos. Aqueles que não crerem estão condenados. Sim, a gente fala sobre adivinhar o futuro, né? Olha a viagem, né? Às vezes a gente fala sobre adivinhar o futuro e tal, essas coisas de bola de cristal, e às vezes a gente queria saber o futuro das coisas. A gente queria saber, na verdade, o nosso futuro, né? Mas se tem uma coisa que garante o nosso futuro, qualquer coisa no mundo que pode garantir o nosso futuro é a Bíblia. É a Escritura revelada de Deus. A gente sabe que uma vida submissa ao senhorio de Cristo é uma vida onde a vida está garantida. E a gente sabe que aquelas pessoas que não se submetem ao senhorio de Jesus, elas estão condenadas. Que a ressurreição de Cristo renove dentro dos nossos corações a importância da gente cumprir a missão de Jesus. Que a gente não fique só no memorial, mas que a gente encarne isso ao longo da nossa vida. E que essa Páscoa, o ministério de Cristo, tudo que Ele fez, faça sentido. Não tenha só feito sentido lá atrás, mas que faça sentido todo dia nas nossas vidas. Que faça sentido às pessoas à nossa volta. E que a gente continue glorificando e proclamando o nome de Cristo como Senhor e soberano sobre tudo. Em tudo que nós fazemos como igreja. Igreja Presbiteriana em Campo Grande. Cada um de nós. Que nós proclamemos que Jesus vive. Que o Evangelho dele é a boa nova de redenção e salvação da humanidade. Que as mensagens de Cristo, que a mensagem de redenção de Jesus é a história de um Deus amoroso, que ama o mundo, que ama cada um de nós aqui, e que por causa disso Jesus veio, por causa desse amor. Amém?